sua apresentação, e aí a gente passa para você, tá, Lúcio? Seja bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Professora Maílza, com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Muito bom, muito prazeroso encontrá-lo novamente, Lúcio, apesar de ser nesse formato aqui, né? Mas está valendo, né? Com certeza. Está valendo. Quero agradecer aí. É a primeira vez que eu vou falar assim. Sozinho. Não sei como vai ser a experiência. Tem as audiências, que é algo mais tranquilo, né? Seja bem-vindo, muito obrigada aí pela disponibilidade, tá? De nos brindar aí com um pouquinho aí da sua experiência, né? Nos contar aí os caminhos trilhados desde a saída da FCARP, né? Então, é muito gratificante. Obrigada, professor André, muito bom vê-lo aqui também, seja bem-vindo, professor Jefferson, professora Luciene, doutor Rafael Tamandaré, também sempre conosco, né? E os nossos demais acadêmicos também que estão presentes. Muito obrigada a todos e vamos ouvir aí o que o doutor Lúcio tem para nos dizer, né? Passo a palavra aí para a B, né, para ela fazer a apresentação e demais encaminhamentos. Obrigada. Então, pessoal, sempre é com muita alegria, né, que a gente entra aqui no NUPED para falar um pouco. Eu acho que o maior evento nosso talvez tenha sido pensar em compartilhar um pouco das experiências das carreiras jurídicas hoje ocupadas por nossos egressos. Falar do Lúcio é assim, tem que ter muita coragem, né, para dizer um pouquinho das experiências dele. Primeiro, dizer que eu conheci o Lúcio num período que nós trabalhamos juntos na Prefeitura de Araputanga, nós construímos um plano de carreira do município, onde ele representava, né, a categoria e eu a secretaria. Estivemos juntos em vários momentos, né, e sempre ele com esse comprometimento com a formação dele. Exemplar, sempre. Então, o Lúcio, o doutor Lúcio Júnior Bueno Alves, ele é bacharel em Direito pela Faculdade Católica Rainha da Paz, em 2010. Ele é especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Faculdade de Direito da Fundação de Escola Superior do Ministério Público, em 2012. É especialista em Direito Administrativo pela Universidade Estácio de Sá, em 2018. E ele é licenciado em Matemática pela Universidade do Estado de Mato Grosso, em 2003. O Lúcio, ele teve, assim, uma jornada bem bacana também, profissionalmente, e que foi muito rápido, né, porque ele teve eu acompanhei parte disso, mesmo que não muito próximo, mas ele teve várias aprovações em concursos, e atualmente ele é procurador do Estado de Rondônia, que teve ingresso nessa carreira em abril de 2014. Ele é advogado. Também o Lúcio foi advogado da Caixa Econômica Federal no período de 2012 a 2014. Foi professor da FCARP e também professor da Rede Pública de Educação Básica, além de servidor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Aprovação em alguns concursos relevantes, foi procurador do Estado, cargo que ele ocupa atualmente. Também foi aprovado no concurso de advogado da Caixa Econômica Federal e também aprovado em concurso público como defensor público de Rondônia. Então, a carreira dele, né, por onde ele andou, é bem extenso, e isso representa o comprometimento do Lúcio com estudar, com a formação, né, os desafios que ele sempre se propôs. Bem, então, seja bem-vindo, nós todos, professores, acadêmicos, nos sentimos muito felizes de te ouvir um pouco, né, para que você compartilhe conosco, que a ideia, Lúcio, desde o começo que nós conversamos, é que você fale um pouco dessa trajetória, mas que pontue, né,
essa carreira sua jurídica, que foi optar por procurador do Estado de Rondônia. Fique com a palavra, ela é toda sua, e nós estaremos aqui para te ouvir, tá? Bem-vindo. Obrigado, esperando baixar o nervosismo. Mas, enfim, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos os acadêmicos de Direito que estão nos ouvindo. Tirar um pouco do tempo para podermos conversar aqui sobre o papel do procurador do Estado, que é o carro-chefe aqui da minha fala, nesse dia de hoje. Confesso que ao receber o convite para falar sobre esse tema, fiquei aqui pensando o que dizer. O que dizer para despertar o interesse de nossos acadêmicos, tanto pela carreira, tanto pelos estudos, e não voltar exatamente para uma questão teórica, que poderia pegar aí livros aí e discorrer sobre essa questão teoricamente. Tem vários autores renomados que falam sobre a carreira, mas eu resolvi fazer diferente. Eu vou fazer em forma de um bate-papo aqui do que seria esse papel, sua relação com a sociedade, o que isso reflete nas políticas públicas de um modo geral. E assim, quero dividir aqui, até pelo roteiro que me passaram, quero dividir essa palestra pelo menos em duas, esse bate-papo, vamos chamar assim, pelo menos em duas partes. A primeira, quero falar um pouco da formação acadêmica, embora a professora B já adiantou, mas quero falar um pouco do motivo da escolha, que eu acho que é interessante. E quero pontuar também como foi chegar ao cargo, a escolha feita por esse cargo. Aí tem um problema que foi bem difícil na hora da nomeação para o cargo de defensor também. E assim, e a trajetória profissional em relação a esse ponto, essa primeira parte. Na segunda parte, eu quero reservar a um bate-papo sobre o papel do procurador do Estado, do procurador do Estado em si. Eu falo do procurador, mas na verdade dos procuradores, né, em si. Então, começando, apesar de a primeira parte ser relacionada também à formação acadêmica, quero trazer também já voltada para a função. Sabemos que a vida são feitas de escolhas. Eu tinha tudo para não fazer direito. Eu já tinha uma outra formação, já tinha outros cargos, inclusive estáveis também, no Ministério Público, professor da rede pública, também professor da própria instituição. Eu tinha tudo para não fazer direito. Mas resolvi mudar, para ver algo novo. E aí, o pensamento meu já foi fixado no seguinte: era para fazer concurso. Primeiro passo. Posso advogar? Posso, ótimo. Mas o primeiro passo, eu já pensava, ao ingresso do curso, já foi pensando numa carreira jurídica de Estado, ela qual for. Mas é uma satisfação muito grande poder participar desse evento hoje, nessa instituição de ensino, onde me formei em bacharel de Direito. Isso lá se vão aí 10 anos, 10 para 11 anos, hein? Sou um dos egressos da FCARP, acho que da primeira turma. E a escolha pelo curso de Direito não nasce do nada, né? Não nasce do nada. Como eu tinha já um trabalho no Ministério Público, ficava olhando aquilo ali, às vezes fazia o papel do promotor, mas não era o promotor. Ia. É verdade. Eu trabalhei na prefeitura, também trabalhou comigo,
Às vezes fazia o papel do advogado lá, do procurador. Mas não era o Não advogado. era o advogado. E por aí foi. Não que essas funções, esse trabalho que eu desempenhei nesse momento, não foram importantes. Foram extremamente importantes. E são importantes. E ajuda o crescimento profissional. Inclusive, ajudou e me proporcionou a fazer o curso de Direito e escolher por uma carreira de Estado posteriormente. Então, eu digo assim, para chegar a um cargo, aí eu não vou falar só do procurador de Estado, vou falar de qualquer profissão, tudo tem um começo. Esse começo envolve, vamos dizer assim, envolve diretamente a escolha pelo curso acadêmico. E é isso que os nossos estudantes estão hoje. Provavelmente escolheram o curso de Direito porque têm intenção de atuar em algumas dessas funções, de atuar na área jurídica. E aí eu digo uma coisa, esse curso, essa formação, extrema importância, seja ela qual for, tem que ser feita com qualidade. Essa qualidade não é só da instituição. A instituição pode ter a qualidade que tiver. Se o acadêmico não tiver o seu interesse na busca por conhecimento, não vai agregar. Tá? Então, eu digo assim, a escolha pelo curso de Direito foi um despertar, eu vou resumir da seguinte forma, foi um despertar de interesse. Um despertar de interesse por atuar numa área jurídica. E quando entrei, confesso que nem era de procurador de Estado. Eu me via mais para fazer um concurso para promotor de justiça, nesse sentido. A única coisa que eu nunca pensei em atuar foi na magistratura. Essa foi uma das coisas que eu nunca pensei. Confesso que nem era mesmo essa questão de ser um procurador de Estado. Mas teve uma questão também, né? Que hoje os nossos acadêmicos também deparam com ela. E essa questão, ela reflete, porque não reflete naqueles que gostam de estudar constantemente, voltados para, pensando já na área profissional, ou numa atuação, numa aprovação em concurso, vamos dizer assim, que foi aquela mudança da emenda 45, salvo engano, de 2004, da emenda constitucional 45, salvo engano, de 2004. Foi logo quando a gente começou o curso. Ou um pouco mais aí de 1 ou 2 anos depois do curso, não lembro, acho que foi 2006 aqui. E acabou colocando aí, determinando 3 anos de prática jurídica para ingresso na magistratura e no Ministério Público, por hora. E isso acabou atrapalhando no meu caso, acabou me atrapalhando. Porque embora eu já tivesse trabalhado nas áreas, as funções não serviriam como prova para tal finalidade. E aí, nossos acadêmicos de direito também têm essa questão. Está aberto para você estudar diretamente, para defensorias e promotorias, e delegados ainda está. Tem esse compromisso. Mas, enfim, e digo uma coisa, o foco na escolha da função, esse foco, ele tem que ser dado com afinco. E o estudo é um aprendizado constantemente. Se você pode adiantar, já focado na função que você queira, você pretenda desenvolver, atuar no futuro, se você comece agora, enquanto você ainda está na academia, logicamente você vai largar na frente de muitos que deixam para tentar estudar após o término do curso. Aí ninguém, não tenho dúvida disso. Posso falar porque eu fui um desses que estudei já focado tanto para
atuação em concurso quanto para próprio exame da OAB durante o curso. E graças a Deus, aí também com a dose de sorte, porque sorte também faz parte, deu certo. E agora, como foi chegar ao cargo atual? Esse questionamento, talvez muitos também perguntam, ou estão aí perguntando hoje, o que fazer para chegar no cargo que deseja. Esse questionamento envolve aí N fatores. O primeiro deles, que eu vou dizer aqui, talvez nem seja o estudo com afinco. Talvez seja fazer a escolha certa. A vida é feita de escolha. Às vezes certa, às vezes não. Para quem pretende atuar na área jurídica, começou já com a escolha certa ao ingressar no curso de Direito dessa tão honrada instituição. O segundo, eu vou ser bem aí mais literal possível nessa parte de como foi chegar ao cargo atual, pelo seguinte. Segundo o requisito que eu digo, como foi a primeira coisa, a segunda coisa seria concluir o curso de Direito. Sem ele, não tem como você desenvolver nenhuma função dessa. Concluir com dedicação, com conhecimento. Não adianta eu concluir só para ter um diploma na mão. Infelizmente, eu vejo muitos que fazem por aí somente para ter diploma na mão. Não vai resolver. A terceira coisa, que aí, independente de qualquer cargo que eu considero importante, é ser aprovado na OAB. E vou dizer por quê. Ainda que você não vá atuar como advogado, eu acho uma profissão muito gratificante, dignificante, até atuo assim, em algumas ações, quando me procuram ou que sobra um tempinho, eu até atuo, mas não é a minha função principal. O procurador também pode advogar, essa é uma vantagem da função. Mas eu digo por quê? Primeiro que você sem a OAB, você nem poderia fazer um concurso para procurador de Estado. E se você não tiver hoje um cargo jurídico, você também nem consegue a experiência jurídica de 3 anos para concorrer a um concurso da magistratura para juiz de direito e para o Ministério Público, promotor de justiça. Ou seja, então, a OAB, de qualquer forma, ela é essencial. Seja para atuar na advocacia, seja para eventual carreiras jurídicas aí de Estado que pretendem prestar. O quarto passo, e aí talvez onde muitos desistem ou desistam, seria muito estudo. Tudo com muito afinco para ter aprovação aí em um dos mais concorridos concursos das unidades federativas aí no nosso país. Tá? Composto aí por não como a OAB, só apenas de primeira e segunda fase, mas de primeira, segunda, terceira fase e até mesmo a quarta fase, que é a fase de títulos. Que envolve aí prova objetiva, prova subjetiva. As provas subjetivas não é composta apenas de uma área, e sim de todas, e geralmente são 2 ou 3. A prova oral do mesmo modo, e a prova de títulos é entrega de alguns currículos que as pessoas tiverem. Já não é mais eliminatório. E, para finalizar, o quinto passo é ser aprovado, né? E aí eu digo uma coisa. Para quem pensa em participar de concursos públicos na área jurídica, independente de ser para o cargo de procurador de Estado ou qualquer outra função, eu até espero que desperte interesse em alguns para que queiram conseguir a carreira de procurador de Estado também. Não se faz apenas um concurso. Eu digo concurso
para a carreira que você pretende ocupar, você faz até passar, não apenas uma vez. Não pense vocês que para chegar nessas aprovações de concursos que eu tive, que eu vou citar apenas 3, para advogado da Caixa, procurador do Estado e defensor público, eu não reprovei muito mais do que isso. Faz parte da vida. Os tombos também faz parte da vida. Só que nós aprendemos com ele. Então, quando você vai fazer uma prova, ainda que você não esteja bem preparado, se você está inscrito, não deixe de fazer. Mesmo na derrota, você pode sair fortalecido. E isso te ajudará certamente na prova seguinte. Vai fazer com que você esteja menos nervoso, você já tem uma experiência de como é uma prova desse nível, e por aí vai. É a mesma coisa, igual eu estou aqui hoje. Confesso que quando a B me convidou, falei, nossa, o que eu vou falar, né? Eu estou nervoso, agora que começou a baixar um pouquinho, mas estou aqui. Da próxima vez, o nervosismo continua, certamente. Mas aí tem uma coisa, a gente já sabe como é, e já está mais acostumado, com certeza. Isso é interessante. E para finalizar, após a aprovação do concurso, para chegar à carreira atual, é ser nomeado, né? Ser nomeado, empossado e designado para desempenhar a função. Esses são os requisitos que precisa para aprovar. Aí, feito isso, ao passar a desempenhar a função de procurador de Estado, aqui eu vou fazer um paralelo até mais rápido, só para a gente concluir essa etapa, para a gente passar para o papel em si. Confesso que ao tomar posse, eu não esperava que a carreira seria essa. Quando tomei posse, eu vi que a carreira era cativante. Só que tinha um problema. Hoje está bem melhor. A estrutura era precária, tudo que você imaginasse de precariedade, nós tínhamos. Então, tínhamos muito trabalho e, por conseguinte, quanto a função aumenta, ela também aumenta a responsabilidade. Mas, enfim, fomos tocando e estamos aqui. Aí, no meio, passou uns 2 anos, dei uma nomeação para defensor público. Aí foi uma dúvida cruel que deu em mim, porque eu tinha comigo, antes de ser procurador de Estado, que a função que mais me agradaria seria de defensor público, pela questão social que essa função tem. Embora não faça parte dela, é uma das funções jurídicas que mais me agrada. Tá? Com exceção hoje da que eu estou. Defender aquele que precisa, aquele que necessita, é muito gratificante. Agora, defender o Estado, falar no modo geral, defender o Estado só também é gratificante? É. Mas defender o Estado voltado para a sociedade também é tão gratificante quanto aquela de defender os necessitados. Por quê? Porque se você vai atuar na função em prol da sociedade, você também está atuando em benefício daqueles que mais necessitam. Tá? Aí, feitas essas considerações em relação à carreira,
Quero me ater aqui agora, só para que, agora a gente não tem interação, para a gente deixar assim mais claro, não sei se isso ajuda ao entendimento ou não, mas eu prefiro, melhor entendimento ou não, prefiro fazer assim. Agora, vou me ater um pouco mais ao papel do procurador do Estado em si. E vou dizer de cara o seguinte: talvez, por não ser uma função tão badalada, quando eu digo badalada, nas mídias sociais, na imprensa, como ocorre com outras funções, a exemplo de promotores de justiça, de juiz de direito, até mesmo delegado, vamos dizer assim. Então, aí pode ser que ocorra que a sociedade não saiba muito bem quem é o procurador de Estado, o que o procurador de Estado faz, onde ele atua, enfim. Na verdade, o que ocorre? A nossa mídia, ela tem um problema. Ela gosta e tem o foco em notícias ruins, voltada para ações criminosas, delinquentes, ou de alguma notícia de desvio de verba daquele governo, enfim, e não em suas virtudes. E aí acaba fazendo com que as funções que lidam diretamente, não que a gente não lidam, mas que lidam diretamente para coibir essas atitudes criminosas e de desvio de verbas, enfim, sejam mais vistas pela sociedade no modo geral, não pelo que realmente elas são na função, no fundo, mas pelo que a mídia mostra, expondo essa questão. O procurador do Estado praticamente não atua na esfera criminal. Praticamente não atua. Essa atuação vai dar quando? E aí já é um papel do procurador de Estado. Ela vai se dar quando? Ela vai se dar quando tem um erro judiciário, quando tem uma prisão indevida, quando tem um erro do órgão do Ministério Público, quando tem um erro lá do delegado, com denúncias duplicadas, com recolhimento em prisão, ou seja, nas ações que os cidadãos pedem indenizatórias por esses erros, pedem indenização por esses erros. Aí vai parar onde? Vem parar no procurador de Estado para fazer sua defesa, ou suas respectivas defesas. E aí, eu digo isso pelo seguinte, o procurador do Estado, ele não defende só o Estado. Vou fazer um parênteses aqui logo, até para considerar o seguinte, ele defende o Estado como um todo, não só o poder executivo. E aí, talvez, muitos acadêmicos pensam que o procurador de Estado apenas defende ou trabalha em prol do poder executivo do governo em si. Não é isso. O procurador de Estado defende e atua na consultoria jurídica do Estado como um todo. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e demais órgãos. Tribunais de contas, Ministério Público, defensorias públicas, enfim, e suas entidades autárquicas da administração indireta toda. Toda. A única coisa que ele não defende, de forma alguma, é a pessoa do governador. A pessoa do governador não é um papel do procurador de Estado à sua defesa. Tá? Mas, para deixar mais claro a diferenciação dessas carreiras, que aí eu acho importante, e vou fazer aqui no modo bem rápido. Eu vou fazer apenas um parênteses aqui para diferenciar as 4 carreiras, embora já na fala anterior já deixei pelo menos umas 2 ou 3 delas já a par diferenciado, mas vamos diferenciar as 4 carreiras, vou diferenciar a nível de Estado apenas, e assim, abrindo apenas um parênteses para dizer, porque tem carreiras relacionadas a nível federal que ela tem nomenclaturas diferentes. Tá? Então, vamos dizer assim, eu vou fazer uma diferença aqui de quem é o juiz de direito, eu não sei se tem acadêmico ainda no início do curso,
talvez a gente está falando para todos, então vou me ater a fazer essa diferença. Tá? Embora quem está mais no final do curso, com certeza já saiba disso. Mas vou me ater a fazer a diferença: juiz de direito, promotor de justiça, defensor público, procurador de Estado. E vou abrir um parênteses aqui para dizer que vou fazer essa diferença em relação às carreiras estaduais, já abrindo um parênteses que a nomenclatura, às vezes, a nível de União, na esfera federal, ela tem nomenclatura diversa. E aí vou referir ao procurador da República, que, na verdade, ele não equipara ao procurador de Estado. O procurador da República é um membro do Ministério Público Federal que se equipara ao promotor de justiça na esfera estadual. Só para aí não gerar dúvida. E, assim, ao advogado da União e ao procurador federal, o advogado da União, a União representa já corretamente há algum tempo, coisa que o Estado ainda está fazendo agora, mas mais no fim eu vou falar, com órgãos distintos, a administração direta e a administração indireta, vamos dizer assim. Então, o advogado da União ele defende e dá consultoria jurídica à administração direta da União em si. E o procurador federal, ele faz a mesma coisa, mas com as entidades da administração indireta da União e, assim, IBAMA, enfim, todas as entidades, autarquias e todas elas. E corresponde, aí sim, ao cargo equivalente aos procuradores de Estado e do Distrito Federal na esfera estadual. Tá? Por quê? Nesse caso, todos eles são advogados públicos, está na linha da advocacia pública. Tá? Mas voltando à questão da diferenciação, poderíamos dizer o seguinte, bem em síntese, né? Aqui. Depois eu vou complementar algumas diferenças, embora não seria bem o objeto. Mas o juiz de direito já vem na mente da pessoa que é aquele que julga, aquele que decide. Promotor de justiça já vem, é quem acusa. O defensor público é o que defende os pobres, oprimidos. E o procurador de Estado é quem defende o Estado. Lógico que a função de cada um deles não é só isso. Né? O juiz de direito é, lógico, o que julga, é o que resolve as lides, no caso concreto, é também aquele que aplica a lei no caso concreto, enfim. Há N funções que o magistrado tem a desempenhar, visando a preservação aí da sociedade em prol do cidadão. O promotor de justiça, além de acusar, é claro... Oi? Está ouvindo bem? Tá tudo bem, é que alguém abriu o som ali, pode continuar, Lúcio. Tem um eco aqui comigo. É que alguém abriu o microfone e fez um som estranho. Então tá bom. O promotor de justiça, óbvio, que é quem acusa, é aquele que faz a denúncia dos crimes que acontecem, enfim, e toca a ação criminal. Só que também é aquele que defende a sociedade no modo coletivo, é aquele que tem um papel importante, para mim, um dos papéis mais importantes que a Constituição de 88 prevê, que é a defesa da sociedade de uma forma coletiva, né? Visando resguardar os direitos aí difusos, coletivos, de uma massa da população, muitas das vezes esquecida por determinados governos, vamos dizer assim. E também o promotor de justiça tem o papel aí legal e constitucional, né, de exercer a fiscalização aí da ordem pública e da própria legislação constitucional. Ou seja, ele pode dar um parecer em processos de terceiros visando a sua legalidade. O defensor público, eu até já adiantei alguma coisa na fala anterior, né? Para mim, é uma função digna, que presta assistência jurídica aos necessitados e, assim, que na maioria das vezes estão à margem da sociedade. Talvez estão ali, não por culpa, enfim, há N fatores que levam a essa questão. Sempre eu digo, às vezes o Brasil tem dois Brasis dentro de um só, né? Um que dá certo e outro que não dá certo, né?
e nós temos que olhar, infelizmente, para esses dois Brasis. Quem dera se fosse só o Brasil que dá certo. Sociedade que dá certo. Tem pessoas que pensam em almejar algo e conseguem. Às vezes tem pessoas que, da mesma forma, pensam em almejar e alcançar algo e por um motivo ou outro, não se sabe como, às vezes não consegue. Enfim, a única coisa que eu digo é que nunca desistam. Procurador de Estado, é lógico que é quem defende o Estado, só que a função é muito mais do que isso. Além de ele defender o Estado, ele representa os interesses do Estado, representa o Estado aí diretamente, sem auxílio de governador ou qualquer outra pessoa, em juízo ou fora dele, extrajudicialmente também. E vela pela legalidade e constitucionalidade dos atos dos governantes. Refletindo aonde? Aí, refletindo nas políticas públicas em prol da sociedade. E aí tem uma questão importante. Essas políticas públicas devem ser exercidas com zelo. Obviamente, elas são onerosas para o cofre público e para toda a sociedade, que são os contribuintes, que é contribuinte desse cofre público. Tá? Onde estão essas políticas públicas? Está na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança, enfim, em todo o aparato da máquina administrativa, utilizado para que a máquina administrativa funcione. E aí é importante o papel do procurador de Estado na área de consultoria jurídica. Consultoria é para quê? A consultoria é analisando eu vou colocar assim, na prática, os mais diversos processos administrativos que existem no âmbito do Estado, para que essa máquina administrativa possa funcionar. É emitindo pareceres em licitações, em contratos, em matéria previdenciária, só para citar alguns, tá? Em matéria de servidores públicos, e aí orientando o gestor, com base na legalidade, com base na constitucionalidade, visando a economicidade desses atos. E com isso também contribuindo para evitar desperdícios de recursos. E, por conseguinte, vamos dizer assim, evitar, ou ao menos tentar evitar, porque é algo que nunca acabou no país, a corrupção. Mesmo com todo esse aparato, com toda a emissão de pareceres legais, ainda assim há um ou outro que se tenta desviar e fugir dele. Não pense vocês que não tem. Existe. Mas a vida que segue, né? Feitos esses esclarecimentos, eu vou falar um pouco agora da área judicial, que é a área que eu atuo também na Procuradoria. Vou falar bem rápido, bem simples aqui, porque eu quero ainda ter outras coisas para expor. Hoje faz exatamente 7 anos que eu entrei em exercício nesse cargo, o que aumenta mais a honra de estar participando desse bate-papo aqui. Tá? E assim, eu atuo, desde quando eu entrei, embora eu falei do papel aí tão quanto importante quanto o judicial, que é o papel da consultoria jurídica, mas no meu caso eu sempre atuei na parte judicial. Eu nunca atuei na consultoria jurídica, exceto alguns pareceres tributários, que era a única parte descentralizada da capital, que vinha para o interior do estado aqui em Rondônia e Cacoal. Enfim.
Na verdade, a atuação do procurador aí na área judicial, você pode imaginar que você vai atuar em todos os mais diversificados processos que existem. Tá? De indenizatórias até ações de saúde, pedido de UTI, vai ter. Aí você pode ter, não tem nem como elencar. São N ações. Mas, só para entender essa questão, e a representação do procurador de Estado, aí, nesse caso, ela é feita diretamente, sem qualquer procuração, sem nada. É o procurador de Estado quem representa o Estado judicialmente. Ele, uma vez investido no cargo, lá quando você foi nomeado, tomou posse. Não precisa do governador, não precisa de preposto, não precisa de ninguém. Basta ele se fazer presente. E a atuação judicial se dá em todos os níveis, né, do Poder Judiciário. Tribunais, primeira instância, enfim, todos esses níveis. Mas aí, eu volto a fazer a pergunta, né? Talvez alguém esteja perguntando, mas o que faz o procurador de Estado? Qual o seu papel para a sociedade? Bom, da simples fala anterior, nós já vimos, o procurador de Estado não defende apenas o Poder Executivo, mas sim todos os seus órgãos, o Estado como um todo, e aí envolve todos os poderes, além dos tribunais de conta, do Ministério Público, enfim, tudo isso. Vou abrir um outro parênteses para dizer o seguinte: tem uma importância também essa carreira, assim como as carreiras, as demais, da magistratura, que é de juiz de direito, promotor de justiça e defensor público. Não que as funções de analistas e as outras não sejam importantes, mas eu quero colocá-las aqui a importância por ser consideradas na Constituição como carreiras de Estado. As carreiras de Estado, para quem para as pessoas que estão estudando, que estão pensando a fazer algum concurso, elas têm um ponto importante acima das demais, porque você teria também uma maior estabilidade no cargo, obviamente com essa maior estabilidade, e você também teria uma maior autonomia técnica, ou seja, você não teria intervenções de um ou de outro nas teses jurídicas a ser desenvolvidas, só que também, esse é o bônus, né? O ônus vem que você tem, né? Aí você terá muito mais responsabilidade. Também vai ser você que responde pelos atos. Não é o outro, não é o analista, não é o técnico, enfim. Feitos esses parênteses, a previsão constitucional da carreira de procurador de Estado está no artigo 132 e parágrafo único da Constituição de 88. E ali, pode-se dizer assim, ela já elenca ali no próprio dispositivo as duas principais funções e papel do procurador de Estado, que é a representação judicial e a consultoria jurídica do ente estatal. Não é do governo, é da unidade federativa como um todo. Tá? Feito isso, o papel importante também do procurador de Estado nessa parte de consultoria jurídica, infelizmente, se deu nesse momento triste, né, de pandemia da Covid-19, que assola todo mundo, todos os estados, e aqui em Rondônia não é diferente. E aí, por conseguinte, aumenta a nossa responsabilidade, o nosso papel, tanto na via de consultoria jurídica quanto na via judicial. Eu vou ter que fazer um parênteses e falar sobre isso, porque isso modifica muito a atuação no momento de estado de calamidade. Até porque, quando se fala nesse ponto, ainda mais a atuação dos procuradores de Estado se torna importante. E você teria que agir rápido, não pode estar esperando para emitir parecer naquele prazo legal, porque você precisa de um leito de UTI para ontem.
você precisa de insumo para ontem. E a gente sabe que a coisa na administração pública tem os seus percalços e os seus trâmites burocráticos que demandaria tempo. Isso fez com que aí a gente trabalhasse, às vezes, fora de hora, não tem horário, enfim. E é um papel importante, porque mesmo com isso, com todo esse esforço, dando pareceres nessas questões aí, é uma questão que sempre tem a discussão de inexigibilidade, dispensa, licitação, enfim. Aparece discussão que houve violação, houve superfaturamento. Estou dizendo que isso não ocorra, mas mesmo com todos esses aparatos, com todo o trabalho voltado para a legalidade, para a constitucionalidade e para a economicidade nesses atos, ainda ocorre denúncias, talvez até levianas, nesse ponto. E aí eu digo o seguinte, questão de superfaturamento é um negócio talvez relativo nesse período. Porque quando você não tem demanda e tem muita oferta ou muita procura, nós já sabemos o que acontece. Então, tem esses detalhes também. Mas isso não impediu nem nos fez com que deixássemos de mover para atender a população, sempre na busca da economicidade de recursos. O mesmo aconteceu também na atuação judicial, com diversos pedidos de UTIs, muitas das vezes sem vagas. E aí você não tem o que fazer. A gente sempre procura os pedidos principalmente nessa área de saúde, atender o mais breve possível. Lógico, não quando é um tratamento eletivo, tem muitos que aproveitam também. Mas, na atual situação da pandemia, eu confesso que, às vezes, a situação ficou meio que apertada. Faz parte do exercício do cargo, infelizmente. E é um papel do procurador tentar resolvê-la. Não só do juiz, do promotor, do defensor, é um papel do procurador tentar resolvê-lo, ainda que em conjunto com esses órgãos. Tá? E aí, há um outro papel importante do procurador na prática, que às vezes também, talvez é um papel que as pessoas, pessoas que não têm conhecimento, pouco saibam, né? O procurador também de Estado, ele pode ingressar com ações de improbidade, ele pode ingressar com ações civis públicas contra aquele que faz desvio de verbas, enfim, ele pode fazer tudo isso. Não é só a função do Ministério Público, o Estado também pode fazer isso. O Estado pode, quem o representa é o procurador. Fora isso, ele também pode atuar ao lado do Ministério Público nessas ações, pode atuar em conjunto com o Ministério Público nessas ações. O que nós temos feito aqui, principalmente na área ambiental. Na área ambiental, nós temos feito um trabalho com ações coletivas conjuntas também com o Ministério Público. Então, isso reflete... Só por aí, por um simples bate-papo, já dá para ver que o papel do procurador do Estado também é bastante vasto, né? E amplo. E assim vai, né? E não para por aí. Já, assim, chegando aqui mais, assim, já na parte mais do fim, eu queria falar também um pouco de um papel importante do procurador do Estado, que eu considero, assim, talvez um dos mais importantes, embora a população nesse ponto, principalmente os contribuintes, não vão gostar muito, mas eu tenho que falar, né? Quem é contribuinte, é o papel arrecadatório do Estado. O papel arrecadatório do Estado também é um papel de seus procuradores, não deixa de ser, de forma alguma.
Então, fora todos aqueles papéis que eu já disse, que faz um procurador lá na consultoria, lá nas defesas das demandas judiciais, também há um papel importante na arrecadação do ente. Eu digo importante por quê? Porque sem arrecadação você não tem como desenvolver políticas públicas. Para desenvolver políticas públicas, esse não é um papel do procurador de Estado. Esse é um papel do gestor, enquanto chefe do executivo. O papel do procurador de Estado é auxiliar que essas políticas públicas sejam desenvolvidas com legalidade, baseada na Constituição e com economicidade e eficiência. Mas as escolhas dessas políticas públicas não é um papel do procurador de Estado. Fica, inclusive, no âmbito dos critérios de discricionariedade do gestor, vamos dizer assim. E aqui eu quero chegar num ponto importante. Todos nós sabemos que as necessidades da sociedade, elas são infinitas. Infinitas. Você tem as mais diversas necessidades da sociedade. E aí a necessidade não só da sociedade, a necessidade do Estado também, a prestação dessas políticas públicas. Enquanto normas pragmáticas constitucionais. É uma necessidade do Estado. Só que nós esbarramos em uma outra situação. Enquanto essas necessidades são infinitas, os recursos e as receitas públicas que o Estado tem para desenvolver essas políticas, ele tem limite. Ele é finito. Tá? Então, por isso, a atuação importante dos procuradores de Estado e como um todo, no interesse da indisponibilidade pública. A coisa pública é do povo, é da sociedade. O gestor não pode dispor disso ou daquilo. É da sociedade. O que ele tem que fazer no entender dele, as melhores escolhas. As melhores escolhas, da forma que atenda o maior número possível de cidadãos e com eficiência e economicidade. Isso é o que ele tem que fazer. Feita essa escolha, quem faz é o gestor, vai para o procurador. O procurador vai analisar se está dentro dos parâmetros de legalidade e constitucionalidade. Estando dentro dos parâmetros de constitucionalidade, não tem problema, ele vai seguir a política pública normalmente. Tá? E aí, surge um papel importante. Esse papel arrecadatório, a meu ver, ele baseia em 2 pontos cruciais. Primeiro, economicidade de recursos. Aí não mexe no bolso do contribuinte, né? A menos por hora, que já mexeu antes. Vamos dizer assim. Segundo, papel arrecadatório em si. Fazer com que haja ingresso de recursos, ou seja, de receitas no cofre do Estado. Tá? Essa economicidade de recursos, ela vai se dar quando? Ela vai se dar no momento da atuação dos procuradores em seus mais diversos pareceres jurídicos, baseados em legalidade, na constitucionalidade, na economicidade, na eficiência. Se você está economizando recursos, automaticamente você está fazendo com que alcance o desenvolvimento de mais benefícios para a sociedade. E aí eu digo aí na construção de moradias populares, na segurança, na saúde, enfim, em N, né, fatores a ser desenvolvidos. E essa economicidade de recursos, ela não se dá só apenas nesses pareceres jurídicos, na via extrajudicial. Ela se dá também na atuação dos procuradores de Estado no âmbito judicial, que é lá na Procuradoria do Contencioso, ao defender as ações que se ingressam contra o Estado. Porque a mesma quantidade de ações que nós temos contra, nós temos a favor. A gente atua no polo ativo e passivo dessas ações. E aí eu digo, por que ela se dá? Tem coisas que são perdidas, infelizmente. Eu vou citar um exemplo aqui para que possa entender, um exemplo bem simples.
Imagine uma indenizatória, uma indenizatória contra o Estado, o advogado pede R$1 milhão aí por dano moral porque um preso morreu lá no presídio. Foi lá, teve uma confusão, outro detento, tá, enfim, ocorreu lá. Ele pede R$1 milhão de dano moral. Se você não tem atuação, o magistrado torna a revelia, vai indo, embora a revelia da Fazenda Pública ela não gera os efeitos, você não consegue nem reduzir. Ainda que seja que no mérito a ação possa desencadear aí para a improcedência, o papel do procurador é, ao menos, reduzir esse quanto pretendido a um patamar razoável e proporcional com a indenização que deve ser paga. Você já está evitando ônus excessivo ao cofre público e, por conseguinte, fazendo com que esses recursos que seriam desembolsados para isso sobre para se apliquem em políticas públicas. E por aí vai. A gama de defesas aí, nessa área de economia de recursos, é bem vasta. Se fosse para elencar várias, aqui não daria tempo da gente terminar. O outro ponto aí importante, mas que mexe no bolso do contribuinte, é o papel arrecadatório diretamente. E aí, não pensem vocês aqui que seria tudo uma maravilha, né? Porque tem muitos que até que tem bastante condições, às vezes, e geralmente quem deixa de pagar são os que mais podem. Infelizmente. Aqueles que menos têm sempre procuram honrar com seus compromissos. Isso eu digo assim, já com um pouco de conhecimento de causa. Não são todos, mas acontece muito esse tipo de coisa. E o pior é que muitos, às vezes, falam desse ou daquele governo, falam disso e daquilo, mas também deixam de cumprir a sua parte em relação ao pagamento de tributos ou de cumprir com suas obrigações para com o fisco, para com o Estado em si. E aí, tem um outro papel importante do procurador do Estado, e não é só os fiscais de tributos, não. Tá? Talvez as pessoas possam pensar que esse papel ele esteja ligado diretamente apenas à área fiscal, que competiria aos fiscais de tributos, aos auditores fiscais. Não é. É também do procurador de Estado. Não que não sejam deles. É lógico que essa é a principal função deles. Só que ela se encerra até onde o contribuinte paga. E quando o contribuinte não paga, surge para a gente. Aí chega na gente. Aí é o nosso momento. E esse papel é feito aqui, eu vou fazer bem literal aqui o comentário, para a gente até ganhar um pouco mais de tempo, né? Também, não sei como que está o tempo. Bom, o primeiro passo aí o que o procurador do Estado vai fazer? Inscrever esses débitos não pagos em dívida ativa. Isso vai gerar, lá nos termos do CPC, um título executivo judicial. Extrajudicial, digo. Um 784, se não me engano. Não estou com o CPC aqui, mas eu acho que no 784 algum inciso aí. Inciso... Acho que é o 9, o 8, 9. Mas, enfim, está lá no CPC que isso é um título executivo extrajudicial. Ou seja, apto a ser executado diretamente. Feito isso, o que a gente vai fazer? O segundo passo. Protestar para tentar receber. Se protestou, recebeu, ótimo. Acabou aí o assunto. Se não recebeu, o que a gente vai fazer? Executar. Vai gerar uma execução fiscal, vai entrar com ação em juízo, gerar uma execução fiscal e vai mandar citar o devedor a pagar, sob pena de penhora de bens, dinheiro, enfim, todo aquele trâmite processual. É lógico que quando a coisa chega na procuradoria, é porque algo já está perdido, né? Não está muito mais fácil de receber como era antes. Mas é o papel do procurador receber tais débitos. E talvez tenha um papel ainda mais importante,
Orientar também o gestor nesses débitos que às vezes estão todos praticamente já sem possibilidade de receber, porque existe muitos que também não têm possibilidade, que não pagam, a fazer o refaz, fazer um programa que amortiza um pouco o valor de multa, não do principal, mas de multa, de juros, orientá-lo a fazer um projeto de lei, encaminhar ao legislativo para que seja aprovada e depois lançar uma campanha de mutirão para ver se recebe pelo menos um pouco. É assim que funciona. No final, tem surtido efeito. As pessoas conseguem regularizar sua vida fiscal e seguir o barco. Caminhando aqui já para a parte final, eu vou abrir 2 parênteses aqui bem rápido para falar um pouquinho da estrutura da carreira dos procuradores. Eu vou falar aqui focado na PGE do Estado de Rondônia, mas não diverge muito das Procuradorias Gerais de Estado dos outros estados, não. Eu não vou citar todos, eu vou citar aqui como que é a estrutura para que as pessoas possam entender como que dá essa atuação. Então, aqui, a nossa Procuradoria ela é dividida em procuradorias especializadas, vamos dizer assim, chamadas do contencioso, onde entra todas as ações que sobram daquelas mais especializadas. As indenizatórias, as ações civis públicas que o Ministério Público questiona, enfim, todas essas ações contra o Estado caem aqui na Procuradoria do Contencioso. E aí o papel do Procurador do Estado nela é atuar, fazendo todas as defesas cabíveis em prol do Estado. Não significa que você tem que recorrer de tudo. A defesa do Estado não é só recorrer de tudo. Às vezes, não recorrendo, você consegue onerar menos o cofre público do que recorrendo de algumas coisas que não têm solução. É lógico que você não vai largar de recorrer ali no nada. Você vai especificar os motivos que você não vai interpor o recurso. Por onerar mais, por ser muito possível uma condenação em honorários ainda maior. Com o novo CPC, nós sabemos que o recurso, que não vai ter êxito, a única coisa que ele tende é aumentar o ônus. Você não vai fazer isso do nada, mas você vai justificar. Mas é possível que você, mesmo não recorrendo, você esteja beneficiando o cofre público em determinados casos. Aí eu vou citar também outras aqui, que são as procuradorias trabalhistas, ligadas mais à área do servidor, trabalhista de maneira geral, porque tem empresas também que sempre arrasta aí a responsabilidade diária do Estado para dentro dessas ações trabalhadores normais, empresas que são contratadas pelo Estado nesse ponto. Temos a Procuradoria Ambiental, Fiscal, Procuradoria de Ativos Financeiros, que é onde atua lá na arrecadação. Temos ainda as Procuradorias de Contrato e Convênio, que na área administrativa, as Procuradorias de Direito do Servidor, Procuradoria Previdenciária, que dão pareceres nas previdências públicas para os servidores públicos se aposentar ou não, Procuradoria do Patrimônio, Legislativa, a Legislativa eu vou dizer aqui que é aquela que acompanha os processos legislativos, os projetos legislativos, antes de serem encaminhados à Assembleia, ou seja, a gente atua em todas as mais áreas possíveis. Temos a Procuradoria também junto ao Tribunal de Contas. Então, só para a gente ter uma noção, a gente já vê que o papel do procurador é bem vasto aí, nas mais diversas áreas, dando, inclusive, para atuar em áreas especializadas. Tá? O segundo parênteses, que eu vou fazer aqui antes ainda de fechar a conclusão, é o seguinte, para dizer que em relação à função de procurador de Estado, a importância dela, nos dias atuais, ela tem aumentado ainda mais, ganhando força, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. E aí teve julgamentos aqui, eu vou citar 3 ADIs. Essa eu vou até fazer uma leitura aqui, ó. 3 ADIs, que são ações diretas de inconstitucionalidades, que é a 5262, 5215 e a 4449. Qual é o objeto dessas ADIs? O objeto dessas ADIs era o seguinte: se questionava
a atuação de demais procuradores de entidades isoladas, entidades da administração indireta. O que são as entidades de administração indireta? São as autarquias, as fundações, a sociedade de economia mista, enfim, e alguns fundos criados pelos estados divergem de um para outro. Essa gama aí de entidades. Ter procuradores específicos seus cargos, sendo que o Estado é uno. E nesse ponto o STF foi taxativo. Disse que a procuradoria é única, que a carreira é una, e quem representa, seja o Estado enquanto administração direta, seja o Estado enquanto administração indireta, é unicamente e exclusivamente os procuradores de Estado. Isso fez com que não se abra mais concursos para essas outras carreiras de advogados isoladas. Ou seja, todos os concursos que vão ter da agora para frente, aí já tem uns 2 anos, isso, serão exclusivamente para procuradores de Estado, ainda que para serem designados para atuarem junto a uma dessas entidades da administração indireta. Então, vejam que a importância aí dessa carreira, ela também tem aumentado nos últimos tempos. E para encerrar aqui o papel assim, do procurador de Estado e a sua importância para com a sociedade, eu vou até pedir aqui para mim... Vou fazer aqui uma leitura, mas não uma leitura em si, tipo parafraseando aqui, o que está na missão, valores, visão da nossa PGE aqui. E, no meu modo de entender, a nossa Procuradoria do Estado aqui, ela sintetiza muito bem esse papel de extrema importância para a sociedade na atuação dos procuradores de Estado. E vou parafrasear aqui e diz o seguinte: o papel seria, como missão, defender o Estado com base nos princípios constitucionais e éticos, contribuindo efetivamente na otimização da administração em prol da sociedade, ou seja, em benefício do interesse público, e não desse ou daquele governo. Tendo como visão, com exclusividade, e também qualidade, é claro, a orientação e a defesa jurídica, tanto da administração direta, quanto da administração indireta. E aí, de todos os poderes, não só do Poder Executivo em si, de todos os poderes, baseando nos valores de legalidade, ética, eficiência, eficácia, dedicação, comprometimento e probidade. Talvez esse o mais importante nos dias atuais. Porque vivemos numa sociedade que, infelizmente, ser honesto já está sendo virtude, né? Não era para ser assim. Era para ser formal. É uma virtude? É. Mas não precisava dessa virtude para ser honesto. Não tenha dúvida disso. Agora, assim, eu dou por encerrada essa parte. Não sei se alguém tem algum questionamento, como vai funcionar, antes de eu fazer a mensagem final. Então, eu vou pedir para a doutora Maílza, né, que é da área, conversar um pouquinho aí com vocês. Tá. E também, antes de deixar aqui, assim, que nós ficamos muito felizes de compartilhar com vocês, com você, os seus 7 anos, né, de Estado. Você viu, cara? Que bacana. E a gente fica muito feliz, né, de estar compartilhando com você esse momento. Eu que agradeço. Antes de professora Maílza falar, eu tenho, assim, não é uma curiosidade, mas, assim,
como é que você vê, enquanto dificuldade do seu cargo de procurador, o que você acha que é mais desafiador no desempenho do seu cargo? E aí, respondendo, a professora Maísa segue aí. Enquanto dificuldade, eu até não falei aqui, estava até previsto. Enquanto dificuldade hoje, eu vou ser bem taxativo. A maior dificuldade que nós temos no cargo hoje é o volume de trabalho. Essa é uma dificuldade que está se tornando insustentável. O aumento de demandas, isso aí, só que isso não ocorre só com o cargo de procurador de Estado, não. Ocorre com todos as carreiras jurídicas. O aumento de demanda, nos últimos tempos, tem sido muito crescente. Esse crescimento é exponencial se comparado a 10 anos atrás, 15 anos atrás. E isso não só em relação a toda a cidade, mas em relação ao Estado em si. E o número de procuradores, e aí não creio que é só aqui no estado de Rondônia, eu creio que provavelmente em todos, até por questões orçamentárias, enfim, por recursos nós sabemos que são finitos, é bastante limitado. Depois, na considerações finais, eu até vou falar do concurso aqui para quem queira fazer também, mas, assim, talvez hoje a função que teria um pouco menos de trabalho para atuar seria a função do Ministério Público. Eles atuam em áreas mais específicas. Em relação às demais, eu não tenho dúvida que são todas abarrotadas. E a magistratura não é diferente, que pegam tudo. E o desafio da função, eu vou dizer que ela é diária. Não tem como eu prever o que é mais desafiador, porque às vezes eu penso que uma coisa é desafiadora, no outro dia eu já me deparo com outra, nova. Então, assim, é um aprendizado constante. E aí eu digo o seguinte, nessa questão de desafiadora, eu posso dizer que a prática, às vezes, foge um pouquinho da teoria, ou às vezes até muito. A teoria é muito importante, a gente ter o conhecimento, ter a bagagem, muito cobrada na faculdade, em todos os concursos, mas quando você vai atuar na prática, você tem um desafio novo. E esse desafio novo, às vezes, toda a teoria que você estudou, até aquele momento, você não vai conseguir resolver. Você tem que buscar algo ainda que você não buscou, embora você já tenha estudado a mais vasta legislação que pôde. Eu digo que no direito é sempre algo desafiador, né? Tem que acompanhar as mudanças e ser estudante sempre. Eu não vejo outra saída. E eu não digo isso só para os acadêmicos de direito. Isso vale para todo profissional. O comodismo, às vezes, faz com que a gente desatualiza. Isso é meio que automático. Agora, em termos de atuação desafiadora, felizmente, ou infelizmente, dependendo do caso, nós temos aí as mais N situações. A pandemia é uma delas, né? Já teci até alguns comentários. Você trabalhar no estado normal é uma coisa, você trabalhar no estado de calamidade, ainda que seja sanitária, e aí você tem também o agravamento de uma crise financeira, é outra coisa muito diferente. E tudo passa a ser mais rápido, mais exigível, e tem que sair pelo menos, não digo com a mesma qualidade, até porque seria meio que impossível, mas pelo menos próximo da qualidade desejada a todos, a sociedade como um todo. Tudo bem. Eu vou passar para a doutora Maísa e depois você já pode fazer o encerramento, tá, Lúcio? Professora Maísa. Lúcio, muito obrigada aí pela sua fala, muito esclarecedora, né, com relação a essa profissão. Ao você exaltar aí a função do defensor público, né, eu aproveito para exaltar as nossas funções no NPJ, né, que é exatamente essa, né, do atendimento, né, das pessoas, verdade, né, o NPJ faz o que menos favorecidas, né,
E muitas vezes, né, até por essas dificuldades todas de estruturais, né, que acho que é geral, né, em todos os estados, muitas vezes a região aí ela fica carente de defensores, né, e totalmente sem defensoria, ou então uma super lotação, né, de demandas, né, então, são encaminhados para o NPJ. Então, né, eu aproveito, então, para exaltar aqui o papel do NPJ nesse trabalho, né, que realmente é muito importante, né? Muito importante. Eu gostaria que você me dissesse, eu acredito que, eu não sei, assim, se é do mesmo, se é geral, ou se é específico da lei, né, que normatiza a carreira no Estado, a questão da vinculação do parecer do procurador, né, o efeito vinculante do parecer do procurador. Eu não sei se, do Estado de Mato Grosso, eu sei que tem, né, esse efeito nas consultas que são feitas, né, para a procuradoria, tem esse efeito vinculante. Eu queria saber se isso é geral ou se em Rondônia é diferente, como é que é? Entendi a pergunta. Em relação ao efeito vinculante dos pareceres, era uma questão bastante debatida antes do novo CPC. O novo CPC fez com que isso perdesse um pouco o foco. Eu, particularmente, e aí eu tenho que falar pela minha área, eu entendo que parecer de procurador não é vinculante, seja ele qual for. Ainda que tenha uma lei que diga que seja vinculante, salvo engano, tem uma lá na Lei Federal da Licitação, que é um parecer do edital, mas eu não me recordo agora. Mas vou falar do modo geral aqui para não cometer equívocos, vamos dizer assim. Talvez eu vou entrar em detalhes. Ainda que tenha uma lei que diga que seja vinculante, no meu modo de entender, ele nunca será. Não é o procurador que decide. Você entrega aquilo que de melhor você tem para o gestor. Ele tem a opção de fazer o que for orientado ou não. Essa opção ele sempre vai ter. Se ele quiser fazer o que for orientado, é lógico que ele vai estar amparado no parecer jurídico. Sim. Se ele tiver algum problema lá na frente, ele pode invocar esse parecer jurídico em seu favor. E assim vai. Agora, ele resolver desvirtuar e seguir com algo diferente, isso já aconteceu aqui no estado de Rondônia. E deu o maior problema. Aí é um problema do gestor. Aí eu vou entrar nesse detalhe, essa pergunta da doutora foi muito importante. Pelo seguinte, tem uma coisa aqui, embora eu deixei bem claro no decorrer da fala, e o papel do procurador, ele se atrela ao Estado, comunidade federada, e não ao gestor. Mas tem uma rara exceção. Isso não é 100%. Em algumas hipóteses raras, e aí nós temos lei. Só que é um detalhe muito específico, mas como caiu essa pergunta, eu vou aproveitar para falar. Eu não quis colocar lá no meio. Eu vou aproveitar para falar. Como é um detalhe muito específico, eu não comentei na fala em si. Quando acontece de um ato ser questionado, um ato do gestor ser questionado, aí seja pelos órgãos de controle, aí eu não estou dizendo só do Ministério Público, órgão de controle interno também, tribunais de conta, o próprio Ministério Público, quando a questão é extremamente relacionada à função, ou seja, a função em si que estaria extremamente relacionada ao objeto da política pública, se misturam ali, e não é um desvio, se misturam. Existe uma lei aqui em Rondônia específica que permite a defesa
do próprio governo, inclusive da sua pessoa nesses casos. Mas isso é em situações muito específicas, quando a sua atuação, a sua escolha se misturam e se confunde com a atuação estatal. Não se relacione a pessoa com alguma empresa. Ocorre às vezes. Muito obrigada, Lúcio. Eu não sei se alguns professores aqui presentes aí na sala desejam falar alguma coisa, desejam saudade do Lúcio, alguma coisa nesse sentido. Fique à vontade aí, tá? Tem alguns que eu não a conheço, pelo menos. Acho que não é do meu tempo. Doutor Lúcio, em rápidas palavras, eu quero desejar mais sucesso ainda, parabenizar pela brilhante explanação e palestra aí. Vou pedir licença que eu tenho que me ausentar, que eu vou para a sala de aula, né? E, felizmente, tentar motivar os alunos para que sejam brilhantes e tenham um futuro igual ao seu, né? Nós tentamos, aí, na medida do possível, motivá-los para brilhantar aí na carreira, como você vem traçando aí, angariando espaço no mundo jurídico, e nós só temos elogios e muito orgulho de você fazer parte de ter feito parte da FCARP e agora voltando aí, palestrando para todos nós, aí é motivo de orgulho a todos nós. Muito obrigado e parabéns pela palestra, parabéns aos organizadores, professora Cleusa, professora Maílza, né? Com certeza, a nossa casa está, eu falo com certeza, no nome dos demais também, a casa de braços abertos para receber, sempre que puder, contribuir com o aprendizado dos nossos alunos aí. Muito obrigado e parabéns mesmo. Eu que agradeço, professor. Tudo bem? Obrigada. Ô, Lúcio, essa daqui de cabelinho vermelho, toda sorridente, é a professora Luciene. Ela veio depois de você. Então, ela é a professora Luciene, os demais acho que você conhece, né? Dos professores que estão aqui. O professor André Herrera, ele foi aluno, não sei se você o conheceu, e o professor, qual outro? Acho que é esses, né? Mas acho que só a Luciene que você não a conhecia. Uhum. Ela é uma mineira carioca que é muito boa no que faz. Maravilha, então. É isso, gente. Então, eu acho que agora você pode fazer o seu... Quer falar, professor Jefferson? Apenas agradecer, boa noite a todos. Obrigado, Lúcio, pela sua participação junto ao nosso núcleo de pesquisas e estudos em direito, no PED. É um enorme prazer recebê-lo novamente na nossa instituição. Você faz parte da história da FCARP e não poderia ficar fora desse evento que nós estamos organizando com tanto carinho. Muito obrigado por comemorar os seus 7 anos nessa profissão, junto conosco nessa data tão importante para nós aqui do NUPED. Muito obrigado de coração e nós estamos sempre de portas abertas para recebê-lo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Antes, então, de encerrar, de passar para o Lúcio, eu quero dar uma notícia de primeira mão. Tem um advogado aqui de primeira viagem. A carinha dele lá de barba. Ele vai ser papai, viu, gente? O Rafael Tamandaré. Eu não ia deixar de graça essa. Parabéns! Para quê? Tem que compartilhar coisas boas, né? Aniversário de concurso, de atuação também aí, ó. Rafael vai ser papai, tá? Maravilha. Receba a nossa alegria. Então é isso, eu vou passar para o Lúcio, mas eu quero deixar um grande abraço a todos, convidá-los para o nosso seminário, junto com a professora Luciene, professora Maílza e demais colegas professores, da apresentação, né, dos projetos de TCC, que vai ser dia 13 de maio. E aí é isso, um grande abraço, a gente fica muito feliz de encontrá-los aqui nessa sala. Lúcio pode fazer o encerramento. Grande abraço a todos. Ok, obrigado. Vou fazer a mensagem de encerramento, mas antes eu queria colocar
aqui alguns pontos. Para quem pretende fazer, vou fazer na parte de encerramento pelo seguinte, vai demorar só alguns minutinhos só a mais aí. Para quem pretende fazer concurso, quero assim, deixar aqui um comunicado que a Procuradoria do Estado de Rondônia está com previsão ainda esse ano para o concurso, para o quadro de procuradores de Estado. Tá? Haverá vagas imediatas, inclusive já está com a instrução normativa do concurso já aprovada. Está em fase de contratação, enfim. Eu não sei como é que anda os últimos detalhes. Haverá vagas imediatas e vagas também para cadastro de reserva. E aí eu digo o seguinte, né? Aqueles que pretendem galgar uma função pública, aqui seria uma ótima tentativa, um ótimo cargo para tentar fazer a primeira provas aí. Mesmo aqueles que ainda estão aí no meio do curso, tá? E validade de 2+2, quem sabe você já não sai do curso, ainda podendo ser nomeado, ficar classificado. Ó, que maravilha! Tá vendo? Maravilha! E assim, em relação ao... Antes de fechar, há também aqui pelo menos no estado de Rondônia, mas no Mato Grosso já está, um grande avanço tecnológico. Hoje, em Rondônia, nós temos 100% dos processos digitais, tanto judicial quanto administrativo. Não temos mais nenhum processo físico. Salvo engano, até os criminais que a gente não atua já foram digitalizados, estão todos digital. E aí, também se permite teletrabalho. Tá? No nosso quadro, por exemplo, 25% da carreira, ou até 30%, podem sair em teletrabalho, inclusive para fora do estado. Que bom, hein? Esse detalhe também. Pelo menos é o que nós temos hoje. Eu, inclusive, fiz o pedido e até foi deferido essa semana. Então, pode ser que eu volte para Putanga mês que vem. Opa! Pelo menos tempo. Isso não é definitivo, tá? O trabalho pode ficar aí até 2 anos para ser revalidado. Só que, assim, eu vejo que é uma perspectiva sem volta, independente de a gente continuar nesse teletrabalho ou outras pessoas continuar. O que significa que, às vezes, você pode galgar o cargo e ainda não sair do seu local. Ou atuar um tempo e voltar ao local de trabalho. Isso é importante também. Então, colocações que podem ajudar aí numa escolha de cargos. Essa tecnologia já não está presente só na Procuradoria de Estado, não. Elas já estão presentes também em outros órgãos, a AGU, o próprio Ministério Público, aqui o Ministério Público do Trabalho Federal já adotou também, enfim, vários outros órgãos aí nesse ponto. E para... Finalizando aqui, para quem quiser aprofundar os estudos aí nessa questão do papel do procurador de Estado, da carreira pública de procurador de Estado, eu vou deixar uma bibliografia aqui, que o livro chama Fazenda Pública em Juízo. É um livro do Leonardo José Carneiro da Cunha. Ele é bem voltado para essas áreas de procuradoria pública, de advocacia pública mesmo. Tá? E também tem um artigo de 2 colegas aqui da Procuradora do Estado de São Paulo, pela Rita Guartieri e Mirna Cianci. Encontra na internet, aí na enciclopédia da PUC São Paulo, sobre a carreira e prerrogativas do Procurador de Estado. Lá lógico, esse artigo está da forma técnica, não da forma de bate-papo que eu fiz a explanação também, tá? Então, da forma bem técnica, tem muitas coisas lá que eu não pude nem comentar porque está na forma mais técnica. Demoraria muito e alongava bastante. E para finalizar agora de verdade, né? Quero deixar aqui a mensagem aos estudantes de Direito. Eu digo estudante de Direito, porque estudante, todos somos, né? E nessa área aí de Direito, que vive em constante mudança, não podemos parar de estudar. Eu só tenho a dizer o seguinte, que se tem um sonho para galgar alguma carreira jurídica, e aí eu digo ela aí, seja qual for, seja ela qual for, não desistam de ir em busca. Tá? Sempre procura atuar com afinco, zelo, honestidade, começando pela academia, tá? Em seus estudos. E certamente vocês serão coroados e reconhecidos ao final.
Tá? No mais, desejo sucesso a todos e espero que tenha despertado aí em alguém o interesse de alguns pela carreira que eu ocupo. Tá? Para finalizar, quero só dizer que ainda pode advogar se tiver tempo, tá? Tá bom demais esse negócio. É isso, gente. Boa noite. Boa noite, obrigado, Lúcio. Boa noite, Lúcio. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, grande abraço. Obrigado. Até. Todos assinaram a lista, né, pessoal?